Oi, turma, tudo bem? A gente vai começar agora o conteúdo de água fria, aqui da nossa disciplina de instalações hidrossanitárias. Eu gosto de trazer aqui, resgatar um pouquinho, um breve histórico com relação ao abastecimento de água. Então, o abastecimento de água, ele sempre foi uma preocupação para todos os povos em todas as épocas. Se a gente, quando vai estudar a história, enfim, a gente vê que todas as civilizações começaram sempre do lado de um rio, ou sempre tudo teve muito baseado com os cursos d'água, Por quê? Porque a gente precisa da água para a gente viver, E já na Roma Antiga, quando a gente vai estudar todas as ruínas, da Roma Antiga, a gente pode observar a construção de várias obras de hidráulica com o objetivo de abastecimento de água para o consumo humano, também para lazer, como as piscinas romanas. E aí aqui nessa fotinho aqui, nesse desenho, na verdade, tem aqui um desenho dessas saunas, e dessas piscinas de lazer já na Roma Antiga. Os aquedutos, também eles são bastante famosos, que são aquelas canalizações de água que visam fornecer água tanto para cidades quanto para as indústrias, E aí já os romanos lá na Roma Antiga, eles eram peritos em alinhar tais túneis com um gradiente suficiente para o fluxo natural de água, E apenas 47 quilômetros desses aquedutos eram elevados, eles tinham todo um sistema subterrâneo, bem maior de canalização dessas águas. E aí, gente, nós temos muitas preocupações com o consumo de água, Porque as fontes tradicionais de água, então rios e poços, elas não são suficientes para abastecer as cidades de modo geral, E aí a gente ainda está passando agora por todo um problema de secas, enfim. Então, a questão da água ela é uma questão muito importante e para nós, Vocês sabem também, Mas só resgatando, que grande parte da nossa energia elétrica no Brasil, ela vem também da água, Ela vem das usinas hidroelétricas, então a gente tem uma série de barragens, espalhadas pelo nosso território, que servem também para a questão da energia elétrica. Então, além disso, além da preocupação que a gente tem da água para o consumo, de fato, a gente ainda tem a preocupação da água para energia elétrica. E vocês sabem que agora essas últimas secas que a gente tá tendo, já estão acarretando um aumento, do valor da energia elétrica. Temos ainda, a questão da agricultura, Então a nossa alimentação também depende da água, Uma vez que a gente precisa, irrigar plantações, principalmente em locais que a chuva não é regular. E, além disso, o consumo doméstico segue aumentando, as cidades têm crescimento populacional acelerado e precisam, então, manter o funcionamento do saneamento adequado para que a gente possa ter acesso à água potável, E a necessidade humana de água, por enquanto, ela é satisfeita por todas as reservas que nós temos subterrâneas. Os aquíferos, eles estão depositados, os aquíferos de água doce, que são os principais, então, depósitos, de água que a gente tem, mas os recursos estão se esgotando, É bem importante ressaltar essa questão da água doce, que é a que a gente usa para o consumo, porque a gente tem muita água no nosso planeta, mas ela é de água salgada, então ela não serve para o nosso consumo. E aí, pessoal, além dos problemas, que a gente tem, o que acontece? Desculpa, gaguejei. Retomando, a gente tem ainda toda a questão da falta de saneamento básico, que a gente já viu nos nossos conteúdos anteriores, que causam a poluição, então, de muito dessas reservas de água doce que a gente tem. Então, além do problema da possibilidade de esgotamento, muitos mananciais estão sendo poluídos e contaminados e raramente eles são recuperados.
Por isso, né, atualmente ambientalistas e autoridades interessadas sentem a necessidade de fazer com que as pessoas se envolvam mais nessa questão da consciência. Então, pessoal, como é que funciona essa questão da captação e da distribuição de água? Bom, a água, né, ela é captada na superfície, né, então em barragens e rios ou lagos, ou ainda, né, através de poços mais profundos. Aqui na imagem, como vocês podem ver, né, a gente tem aqui um curso d'água, né, essa imagem aqui é em planta, né, e aqui uma imagem em corte, tá? Então aqui em cima vocês veem a captação de água próxima a um curso de água. Reparem aqui no desenho em corte, né? A gente tem o curso de água, então, e essa água sendo captada nesse local, tá? A gente tem próximo, então, a essa captação, o que a gente chama de estação elevatória de água bruta. Água bruta porque ela ainda não está tratada, certo? Então, é bombeada, né, essa água para uma estação elevatória de água bruta, sendo transportada por uma adutora de água bruta até a estação de tratamento de esgoto. Então, mostrando aqui pelo desenho, né, a partir da estação elevatória de água bruta, a gente tem uma adutora de água bruta que vai levar essa água à estação de tratamento de água, tá? Só reforçando aqui, né, fazendo um pequeno parênteses e reforçando essas tubulações que fazem parte do sistema urbano, né, elas se chamam adutoras, né, então reparem que a gente não tinha lá nas nossas instalações, né, internas, a gente não tem nenhuma tubulação com esse nome, tá? Então, após o tratamento de água na estação de tratamento de água, né, essa água, ela vai ser transportada por uma adutora também, agora de água tratada, até um reservatório, né, e aí, então, essa adutora de água tratada vai levar, né, a água para esses reservatórios urbanos. O ideal, né, é que esses reservatórios urbanos sejam o mais elevado possível, né, para que a gente tenha pressão para que essa água seja distribuída, então, nas cidades, tá? Só reforçando aqui que a estação de tratamento de água, ela é parte do abastecimento de água, onde ocorre o tratamento da água captada na natureza, visando a potabilização para a posterior distribuição à população. O objetivo da estação de tratamento de água é purificar a água para o consumo. Como vocês puderam observar na imagem anterior, né, toda a captação, tratamento e distribuição utilizou, né, o relevo para ajudar nessa distribuição, né, do sistema. Nem sempre isso é possível nas nossas cidades. Então, reparem, né, que, por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem uma situação, né, de uma cidade plana, né, entre a captação e a cidade a gente tem um relevo plano. Então, nesse caso, a gente vai precisar ter mais estações elevatórias. Então, a gente vai precisar tanto de uma estação elevatória de água bruta, quanto uma estação elevatória de água tratada, e a gente vai precisar de toda uma estrutura construída para que a gente possa fazer esse reservatório elevado. As estações de tratamento de água, pessoal, elas buscam remover bactérias, elementos venenosos ou nocivos, minerais e compostos orgânicos em excesso, protozoários e outros micro-organismos. Elas buscam também corrigir cor, turbidez, odor e sabor, e ainda reduzir a corrosidade, dureza, cor, turbidez, ferro, manganês e, de novo, outros odores. Então, pessoal, o tratamento de água, né, ele vai ter, então, 3 etapas. A floculação, a decantação e a filtração. Esse processo de 3 etapas que eu acabei de dizer para vocês, ele se chama clarificação. Aqui na clarificação, né, todas as partículas de impureza são removidas, deixando essa água mais límpida, tá? Então, como o próprio nome diz, né, a ideia da clarificação é clarificar. Mas ainda, essa água não está pronta para ser usada, então a gente ainda vai ter, né, para garantir a qualidade da água, após essa clarificação, a gente tem ainda uma outra etapa de desinfecção, em que é adicionado cloro e flúor.
Após, então, o tratamento, essa água ela vai ser armazenada inicialmente em reservatórios de distribuição e depois em reservatórios de barro, espalhado em regiões estratégicas da cidade. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um reservatório, né, desses reservatórios urbanos que são elevados. Aqui no Morro da Cruz, né, em Florianópolis, estão localizados os principais reservatórios da ilha. Desses reservatórios, a água vai para tubulações maiores, que são chamadas de adutoras, como eu já mostrei lá para vocês no desenho. E depois, né, elas vão para redes de distribuição até chegar nos domicílios. Em frente de cada edificação, né, é feita uma ligação a essa rede de distribuição, que são chamados de ramais prediais. É no ramal predial, né, que a gente vai ligar um medidor de vazão, né, que a gente também chama de hidrômetro, né, que é esse aqui da foto, e que é onde, então, a partir desse lugar, a partir do hidrômetro, é que começa o que a gente chama de instalações prediais de água, tá? E aí, galera, o que eu tenho para dizer para vocês? Aqui nessa disciplina, a gente vai aprender do hidrômetro para dentro, tá? Então, essa introdução que eu fiz foi justamente para a gente chegar nesse nosso escopo de trabalho, né, que é do hidrômetro para dentro, beleza? E aí, então, essa parte do nosso conteúdo, ela está baseada na NBR 5626, que foi atualizada agora recentemente em 2020. Essa norma, então, ela se chama de Sistemas Prediais de Água Fria e Quente, Projeto, Execução, Operação e Manutenção. Reparem que, né, essa norma, ela trata das instalações de água fria e quente, tá? Antes de 2020, a gente tinha uma norma específica para água quente, agora tudo se fundiu, tá? O que acaba fazendo bastante sentido, porque no fim, na torneira, né, tá tudo junto, tá? Agora, nesse primeiro momento, a gente vai falar só de água fria. Aqui nesse desenho, né, eu trouxe para vocês um desenho bem tradicional, né, das instalações de água fria, né? Reparem que a gente tem os tubos representados de forma unifilar. O que isso significa? A gente tem uma única linha representando essa tubulação. Quando a gente faz os nossos projetos em AutoCAD, né, no modelo mais antigo, né, o que a gente vai ter, galera? A gente vai desenhar somente uma linhazinha, tá? Para poder fazer o nosso desenho, tá? Agora com Revit, né, e desenvolvendo os projetos com a metodologia BIM, nossos projetos vão estar com uma cara muito mais real, né? Mas os projetos em CAD a gente acaba trabalhando dessa forma unifilar. Esse desenho que tá aqui na imagem, ele é um desenho que a gente chama de isométrico. Se vocês forem resgatar o conhecimento de vocês lá daquelas aulas antigas, né? Isométrico, né, significa iso igual, métrico medida. Então a gente tem uma perspectiva, né, em que as medidas estão reais em escala, né? Elas não estão distorcidas. O nosso olho, ele distorce, né, algumas medidas quando a gente olha em perspectiva, e muitas perspectivas elas têm, né, essas medidas distorcidas para ficar mais próximo do nosso olhar real. Para a execução das instalações de água fria, né, e quente, a gente vai utilizar as perspectivas isométricas, que as medidas estão reais em escala, tá? Então, reparem, né, que a gente tem aqui um reservatório, né, com tubulações, enfim, que vão descendo, né, e vão alimentando os pontos de utilização, tá? Essa é uma imagem de uma instalação de água fria bem simplificada, em que a gente vai aprender um pouquinho dos componentes desse sistema, tá? Então, vamos lá. Aqui, né, como vocês podem ver no meu mouse, o número 1, a gente tem o que a gente chama de reservatório. Nesse caso aqui, a gente tem somente um reservatório superior. Vai ter situações que temos um superior e um inferior, tá? Número 2, reparem que a gente tem aqui uma tubulação que se chama ladrão ou extravasor. É aquela tubulação, né, que vai dar escoamento a um possível vazamento de água que pode vir a ocorrer. Nós temos, número 3, essa tubulação que se chama de limpeza, que ela fica aqui embaixo do reservatório,
que serve, como o próprio nome já diz, para que a gente possa esvaziar o reservatório e limpá-lo, tá? Isso é super importante. Temos aqui número 4, registros, né? Que são aqueles sistemas que vão permitir que a tubulação fique toda aberta ou toda fechada. Veremos isso com mais detalhes nas próximas aulas. Temos aqui número 5, né? Saída, né? Saída dessa água, tá? Temos aqui no número 6 o que a gente chama de distribuição. Já adiantando o nome, a gente tem as colunas de água fria que vão distribuir a água, né, para o nosso sistema, tá? Aqui no número 7, a gente tem a rua, tá indicada a rua. No número 8, temos, né, a guia da calçada. Reparem que essa tubulação aqui que passa aqui na rua, né, a adutora, essa maiorzinha, e aí essa tubulação que vai ligar da adutora para a nossa edificação se chama ramal predial, tá? Então, aqui a gente tem um registro na calçada, no número 9, ligado ao ramal predial. É a partir do ramal predial, né, e é aqui no ramal predial, que a gente vai ligar o nosso hidrômetro, que é o número 13, né, que é um medidor de vazão, chama hidrômetro. Essa construçãozinha que tem ao redor do hidrômetro se chama de cavalete, tá? Ela às vezes tá no muro, né? E às vezes a gente tem só como se fosse uma casinha mesmo, bem pequenininha, né? Feita de tijolos, geralmente, para abrigar esse medidor de vazão, que é o hidrômetro, tá? E aí, essa tubulação que vai levar a água até o reservatório superior se chama alimentação predial ou alimentador predial. O projeto de vocês, galera, que é um projeto de uma edificação multifamiliar, né, que é uma edificação alta, a gente vai trabalhar com 2 reservatórios. A gente vai ter um reservatório inferior e a gente vai ter um reservatório superior, tá? Para que a gente consiga, né, levar a água do inferior para o superior, a gente vai precisar ter um sistema de bombeamento. Reparem aqui no número 14 da imagem, o conjunto motobomba, tá? Os outros elementos aqui do sistema, né, estão iguais, mas essa é a grande diferencial quando a gente tem uma edificação mais alta, como é o caso do projeto de vocês. Falar um pouquinho aqui sobre o cavalete, tá? Então, é uma exigência, né, da concessionária de água que a gente tem um medidor de consumo que se chama hidrômetro. O cavalete é o compartimento de alvenaria ou concreto, como eu falei para vocês, onde é instalado o hidrômetro juntamente com o registro de gaveta e uma tubulação, que no caso é o alimentador predial, que geralmente tem um diâmetro do ramal predial. Tá? O painel da leitura do hidrômetro, ele sempre deve ser voltado para o exterior da casa, né? Para que a concessionária possa chegar e fazer essa leitura e fazer a cobrança da conta de água, tá? Então, esse leitor sempre tem que estar para fora, assim, a pessoa não precisa estar em casa para que essa leitura seja feita. Aqui nós temos um desenho em corte, né? Com mais detalhe do cavalete. Então, reparem que temos aqui a rede pública na rua, né? Temos a tubulação que se chama ramal predial, né? Aqui nesse ramal predial a gente vai ter uma caixa com registro de calçada em várias situações. Temos aqui o muro da edificação e para dentro dos limites do terreno a gente vai ter instalado o abrigo do cavalete ou simplesmente cavalete. Temos instalado o hidrômetro, né? Que é um medidor de vazão, e essa leitura do hidrômetro precisa ser realizada então para fora, tá? Temos um registro, sempre temos que ter um registro, e é bastante comum esse desenho feito aqui, em que a gente tem o que se chama de torneira de jardim, que são essas torneirinhas instaladas aqui direto, né, no alimentador e que servem geralmente só para alguma manutenção, alguma coisa mais local, né? Bom, entrando na nossa edificação, né, então do muro para dentro, a gente pode considerar que nós temos três sistemas de abastecimento de água da nossa edificação: direto, indireto e misto.
tá? Então, o sistema de distribuição direto é aquele que é feito direto da rede pública, em que a gente não vai ter reservatório e que toda a distribuição de água ela se dá de forma ascendente. Então, a gente chegou no hidrômetro e a gente sobe com as tubulações para os pontos e beleza, tá? É um modelo de super baixo custo, porque a gente não tem reservatório, porém, qualquer problema no fornecimento de água, a edificação vai ficar completamente sem água. A gente tem vários municípios em que isso é proibido, tá? A gente, por exemplo, em Florianópolis, a gente é obrigado a instalar um reservatório, tá? Então, dependendo, né, da legislação municipal, esse tipo de sistema, ele é proibido, tá? E reforçando, né, que todas as leis relacionadas a saneamento, a água, elas são todas municipais. O que, de certa forma, pode ser até um contrassenso, como a gente já viu na parte de esgoto, porque poluição de manancial, enfim, não respeita limites políticos de municípios, né? Mas essa gestão municipal também permite um contato mais próximo com a população, o que também pode ser bom. Então, né? Enfim. Só um exemplo, então, do que seria, como que é o desenho, né, desse sistema que é direto. Então, reparem, né, em que a gente tem aqui o hidrômetro, onde está passando o meu mouse, e aí os pontos são abastecidos diretamente, tá? Temos também o que a gente chama de sistema de distribuição indireto sem bombeamento. O que é isso, né? Ele é utilizado quando a pressão da rede pública é suficiente para alimentar o reservatório superior. Esse reservatório superior, então, alimenta os pontos de água fria da casa por gravidade, né? Portanto, ele tem que estar sempre a uma altura superior dos pontos de consumo. E ele é o sistema mais utilizado para edificações de até 3 pavimentos. Então, residências unifamiliares é o que a gente usa, tá? Residências multifamiliares, edifícios, enfim, mais altura, como é o caso do projeto de vocês, não vai dar. Um exemplo aqui de desenho desse sistema indireto sem bombeamento, né? É exatamente o desenho que eu mostrei lá na primeira imagem para vocês, tá? Em que a gente vai ter, então, né, uma tubulação que chama alimentador predial, que vai levar a água lá para o reservatório superior, e a partir do reservatório superior temos o abastecimento nos pontos de utilização. O sistema de distribuição indireta com bombeamento, ele é utilizado quando a pressão da rede não vai ser suficiente para a gente fazer uma alimentação diretamente no pavimento superior, no reservatório superior, desculpa. E isso ocorre, né, nas edificações que vão ter mais de 3 metros mais de 3 pavimentos, né, de altura, ou, né, acima de 9 metros de altura, tá? Nesse caso, então, como eu já falei, a gente adota um reservatório inferior, que vai se chamar cisterna, de onde a água é bombeada até o reservatório superior por um sistema que a gente chama sistema de recalque, tá? Então, esse sistema de bombas se chama sistema de recalque. A alimentação da rede de distribuição predial é feita por gravidade a partir do reservatório superior. Aqui um desenho, né, aquela mesma casinha, mas que a gente tem aqui reservatório inferior, temos a bomba, temos aí a partir da bomba o que a gente chama de tubulação de recalque, tá? E aí a gente tem o reservatório superior e o resto é tudo igual. É considerado um sistema de distribuição mista quando a gente coloca umas torneirinhas antes do reservatório superior, tá? Isso é bastante comum de ser feito, então geralmente os nossos sistemas são mistos, tá? Porque a gente, muitas vezes, antes de chegar no reservatório, a gente aproveita que tem uma tubulação passando por ali, coloca uma torneira de jardim, uma torneira para limpeza, né? E então é isso, assim, o sistema misto, a gente vai ter alguns pontos de utilização que eles não saem do reservatório, tá? Que eles são diretamente retirados ali logo depois do hidrômetro, são feitos pontos de utilização. Isso é comum, por exemplo, quando vocês têm aqueles banheiros de guarita do porteiro lá na frente, às vezes faz a ligação daquele banheiro direto ali, tá? É comum, às vezes, em áreas de lazer do prédio de vocês, então, às vezes, tem, sei lá, uma churrasqueira
que tá meio deslocada do prédio. Às vezes dá para ligar direto, né? Depois do hidrômetro, fazer uma ligaçãozinha direta ali para aquela churrasqueira. O que é importante a gente lembrar, né? Que esses pontos de utilização que a gente faz essa ligação direta, né? Eles podem sofrer com a falta de abastecimento caso tenha um problema na rede, tá? E aí, só trazendo as referências aqui para vocês, tenho aqui a NBR 5626, que vocês podem acessá-la pelo aquele link lá da BNT que tem do IFSC. Eu tenho um PDF dessa norma que tem um item que foi alterado, tá? Que foi alterado já numa terceira revisão, mas a versão mais atualizada é só naquele link que vocês têm que consegue acessar com o login do IFSC lá no site da BNT, tá? Tem esse livro do Carvalho Júnior de instalações hidráulicas e projeto de arquitetura, tá? E assim, ó, galera, naquele link do Minha Biblioteca, não sei se vocês já acessaram, mas a gente tem o Minha Biblioteca, que é possível acessar pelo SIGA. Lá tem vários livros legais de instalações hidrossanitárias, tá? Esse, se não me engano, tá lá também, tá? Então aproveitem para acessar esses livros, tá? A parte de sistemas de água fria e quente, a gente tem bastante bibliografia disponível e lá no Minha Biblioteca tem também, tá? Aqui para montar essa aula também, eu tinha algumas informaçõezinhas lá da apostila da professora Luciana Rosa Espíndola, vocês já devem ter tido aula com ela, enfim, então eu também gostei das dicas dela para preparar essa aula. Tem aqui o link de todas as imagens que eu trouxe nessa apresentação. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.